diferença que faz um E a psicopedagogo. importância de ter, né, gente? E isso é muito importante. Mas como a lei não é clara, a escola não cumpre. Por quê? Porque é um gasto a mais. Aí o que algumas escolas fazem? Contratam coordenadores que têm especialização em psicopedagogia. Só que ou ele trabalha como coordenador, ou ele trabalha como psicopedagogo. Os dois ao mesmo tempo ele não pode. Não pode. Tá certo? Não pode. Então, ele é psico ou ele é coordenador, tá? Então, é preciso ter os dois profissionais, tá? Ok. Trabalhando juntos. É super Certo. importante. Inclusive para adaptação de material, Uhum. tá? E Inclusive para adaptação. nessa loucura que estamos vivendo atualmente, né? De pandemia, de isolamento, de retorno de aula, depois volta, depois não volta, fica em casa, não fica em casa. Tem famílias que optam, né, pelo ensino híbrido. Uhum. Como é que se faz matéria? Eu entendo assim, muito lado da escola. Como eu disse, eu sou muito parceira da escola. E eu entendo que todo mundo foi pego de surpresa, né? E a gente já está um ano, a gente que achou que ia durar um mês, 2 meses, a gente já está um ano nisso. Como é que faz adaptação de material para aulas online? Não só do material físico, gente, mas da aula nesse virtual aqui. Como é que, assim, o que é que pode ser feito, Samira, nesse Uhum. momento que a gente está vivendo, que é difícil para os professores, é difícil para os pais. Ontem, sexta-feira, eu estava em casa, por coincidentemente, meu esposo adoeceu, também estava em casa, meu filho na aula online, a professora, e eu tentando fazer home office. Aí eu, meu Deus, com quantas mães se faz uma aula online? Porque era eu fazendo home office, aí eu parava do meu trabalho para fazer o lanche do menino, porque já ia ter o lanche, a pausa, né, para o lanche. O meu esposo, como professor auxiliar, porque tem que ficar segurando o menino, tem que ajudar na tarefa. A professora, meu Deus, com quantas mãos se faz uma aula online? É uma loucura, gente. É uma loucura, assim, é de surtar mesmo, viu? É de estudar, só que aí você imagina o que um professor passa numa sala de aula. Com todos esses meninos trancados dentro de quatro paredes. Não é não? E aí você, às vezes você reclama, ah, o meu filho caiu na sala de aula. Gente, enquanto um tá subindo na estante, o outro tá mexendo no material do colega, o outro tá não sei o quê. Então é Não, muita gente, é coisa para um loucura. professor auxiliar. É Deixa eu só ver verdade. aqui uma pessoa que faz tempo, eu acho que perguntou algo, e aí eu te respondo sobre isso. O que vi acontecer foi a escola tratar diferente aquela família de autista que tem nome e aquela família de autista desconhecida. Recebi esse depoimento de várias famílias. Bom, infelizmente, há sim ainda o preconceito, tá certo? Em relação a mães de autistas, tá? Infelizmente, há preconceito com autista, isso aí a gente não pode negar, só que tá errado, e é como a Cristina falou, buscar os seus direitos, tá certo? Entenda uma coisa, o seu filho é importante, ele é essencial para a sociedade, independente de como ele seja, tá? Vamos lutar para que todas as crianças se tornem adultos críticos e com capacidade plena de seguir uma vida profissional, tá? A gente hoje tem vários exemplos. A gente tem pessoas com síndrome de Down sendo modelo, sendo atriz, sendo advogada, tá? Autista, advogado, médico, escritor. Exatamente. Então, não é essa condição que vai dizer que a criança não vai ser nada. Inclusive, eu não pretendia, mas fazendo propaganda aqui do meu livro, Com eu falo, certeza. eu falo nele sobre uma pesquisa que eu fiz com os professores. E os professores, nessa pesquisa, eu constatei que os professores não estão prontos para a Preparado. inclusão e eles não têm interesse na inclusão. Por quê? E aí, isso me fez refletir bastante. Gente, nós precisamos receber algo em troca, tá? E isso é natural do ser humano, tá? Tudo. Esse negócio de dizer que meu amor é incondicional, isso é coisa de novela. A gente casa, a gente quer algo em troca. A fidelidade do marido, a companhia do marido, tá certo? A segurança e por aí vai. Então, quando a gente tem um aluno, inconscientemente a gente coloca a nossa satisfação nele. Quando a gente vê que o nosso aluno se tornou
Um professor, um advogado, um engenheiro, enfim, qualquer coisa, a gente sente uma felicidade tão grande, uma satisfação de dever cumprido, e os professores não conseguem enxergar isso na criança com deficiência. Como eles não conseguem enxergar um futuro na criança com deficiência, eles não se interessam em se capacitar. É como se eles não percebessem que o seu trabalho vai ter um lucro, tá? E eu achei isso super importante. Porque também é importante que você, pai e mãe, saiba disso. O que pensa um professor a respeito do meu filho? O que acha? Qual investimento o professor está dando para o meu filho? Tudo isso vai influenciar. Tudo isso, gente. Não tem assim, o que duvidar que quando a gente tem interesse em algo, a gente faz mais bem feito. Então, se eu tenho interesse naquela criança com deficiência, eu vou me dedicar muito mais a ela. Mas se eu acho que ela não tem futuro e que ela não vai passar do ensino fundamental, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ter trabalho e fazer material adaptado? Para que eu vou gastar horas de sono fazendo uma prova diferencial para ele? Vamos refletir nisso. Eu acho que vale muito a pena refletir nisso, sabe? Em como os professores estão enxergando a inclusão, porque é a vida do seu filho que está em jogo. E aí, respondendo a Cristina, questão da adaptação nesse momento, né, de aula remota, gente, muito delicado. É delicado para a escola e é delicado para os pais, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender, toda criança precisa de socialização para se desenvolver. Vygotsky, Piaget, a gente encontra isso, né, nos teóricos famosos, vamos dizer assim, tá? O biológico está sempre andando em parceria com o social. Então, a criança vê no seu par o exemplo. Se ela está dentro de casa, ela não está tendo contato com esse par, tá? Então, uma criança ensina a outra, o que não está acontecendo no ensino remoto. Então, é provável que ela dê muito mais trabalho, é provável que ela não tenha interesse. Quem nunca, dentro de casa, sei lá, tentou dar um bolo para o filho? Meu filho não come bolo de jeito nenhum, ele não suporta bolo. Aí vai na casa de uma amiga, a amiga serve bolo e o filho come o pedaço de bolo todinho. Aí você fica, não acredita, não. Em casa ele não come, porque ele viu alguém comendo, alguém diferente. Se tiver uma criança, né, da faixa etária dele, aí é que ele vai fazer também. Então, isso colabora para a aprendizagem. Eu vejo meu coleguinha copiando o que a professora copiou na lousa, eu vou copiar também. Eu vejo meu coleguinha, e da mesma coisa também é o negativo. Eu vejo meu coleguinha subindo as paredes, eu vou subir também. Né? Então, essa parceria aí é para o bem e é também para a traquinagem, tá certo? E na aula remota não tem, gente. Vai ter pai e mãe. Quando tiver um irmão, o irmão vai estar do mesmo jeito, vai estar prestando atenção à aula. Então, não tem essa socialização. E isso é prejudicial, tá certo? Então, não adianta, assim, a gente fugir dessa realidade. É prejudicial, sim. Mas aí fica, eu vou fazer o quê? Nada. Okay. Não tem como evitar. Nós estamos no ápice da pandemia. Ela só piora porque, infelizmente, as pessoas não têm consciência, né? E aí não está praticando o isolamento, não está fazendo o que deve. E aí nós que fazemos também colhemos as consequências. Então, o que fazer nesse momento? Procurar dar o máximo de atenção, procurar fazer rotina com seu filho. Não é porque ele está em casa que ele não vai ter rotina, precisa. Principalmente criança com autismo, tá? A criança autista tem uma necessidade maior de rotina, de preferência mesa e cadeira, tá certo? Eu sei que essa questão de material depende muito da criança. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que só estuda na mesa da sala. Eu já tenho outra que só estuda em cima da cama. Então, eu sei que varia, só que elas são adolescentes, tá? Então, a criança, ela precisa o quê? O que é ideal? De preferência, mesa e cadeira, igual como é na sala de aula. Ele não fica sentado... O mais parecido possível, de horário, de rotina, de material. Eu concordo. Exatamente, exatamente. Na sala de aula, ele não fica sentado no chão, ele não fica em pé,
Ele não sai no meio da aula para ir pegar sei lá, um brinquedo ou uma coisa. Então, deixar preparado tudo que ele precisa. Ele precisa de lápis, ele precisa de caderno, ele precisa deixar tudo aqui igual como é na sala de aula. Tá? Se for preciso até colocar uma mochila que ele leva para a sala de aula, bote, tá? A água dele, tudo direitinho como sala de aula. E Isso ele é vai tão seguir importante, Samira, que ano passado foi quase que o ano inteiro, né? A gente no ensino remoto. E tinha aulas, assim, tinha dias online, ao vivo mesmo, mas tinha a maioria era gravado. Então, gravado, você pode assistir a qualquer hora. E aqui, o Benjamin se deu super bem na aula online ano passado. Por quê? Porque era gravada, mas a gente tentava justamente fazer isso. Era de manhã, então ele acordava de manhã, vestia a farda de manhã como se fosse para a escola, sentava na mesa, a gente botava o notebook, né? Hoje a gente já bota na televisão por ser maior, mas a gente botava o notebook, aí botava o material dele, então naquele horário ele tinha que assistir a aula. Né? Eu sei que muitas mães, como a gente vê, é uma loucura, tem que fazer home office, alguma coisa assim, não dá para fazer isso. Mas se você conseguir, gente, faça. Porque essa similaridade, né? Quanto mais parecido, melhor. E ele se deu super bem na aula online do ano passado. Super bem. Por causa e ele, disso. e ele também vai se dar bem quando retornar ao presencial. Ele Porque retornou a o gente tá, finalzinho. A adaptação foi super tranquila, que normalmente ele passa quase um mês para se adaptar, principalmente professores novos e tudo. Mas foi super tranquilo. Ele voltou no finalzinho do ano, acho que foi outubro ou novembro por aí, e foi super tranquilo. Esse ano ele já também voltou, trocou de professor e tudo, também foi super tranquilo a transição dele. Só que agora teve uma quebra, né, novamente. Então a gente tem que iniciar de novo essa adaptação. tem que iniciar de novo essa adaptação com muita conversa, né? A gente